Ciao a tutti e benvenuti a Montecchio Maggiore, città della famiglia Lora in Italia. É isso mesmo, estamos em Montecchio Maggiore, região do Vêneto, no norte da Itália. Na cidade onde, desde 1600, a família Lora tem residido. Esta igreja que estamos a observar é a mesma igreja onde foram batizados e casados Luciano Otávio Lora e Carolina Righetto. Casal que, no dia 20 de março de 1893, desembarcou no porto de Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo, e dali deu origem a muitos descendentes da família que até hoje residem no Brasil. Hoje quero convidar vocês para fazer uma breve visita pelas ruas onde a família Lora vivia, aqui em Montecchio Maggiore. Também vou aproveitar para contar um pouco a respeito dos últimos dias de Luciano Lora e Carolina Righetto aqui na cidade, dias antes de embarcar para o Brasil. Eles viviam muito perto dessa igreja que nós acabamos de ver, na Via Madoneta, e é para lá que nós vamos agora. Não sabemos ao certo a respeito da origem da família Lora. Todavia, graças ao nosso pesquisador, Rui Lora, juntamente com Hermínio Lora, sabemos que a família Lora pode ter uma origem remota no povo Cimbro. Um povo que ao longo dos anos migrou das montanhas na Áustria para as planícies italianas. O ancestral mais antigo deste ramo que deu origem a Luciano Lora é Mattia Lora, que nasceu em Montecchio Maggiore por volta do ano de 1660. Então, eram nessas ruas que a família Lora costumava caminhar. Digo isso porque a cidade de Montecchio Maggiore é pequena. Não haviam muitas ruas e essa via em que estamos era uma das principais que ligava a casa de Luciano e Carolina e a paróquia da cidade. Importante lembrar que há mais de 100 anos atrás a cidade era ainda menor. Assim, se hoje a cidade tem 20.000 habitantes, na época de Luciano e Carolina era por volta de 6.000 habitantes que viviam aqui. Vamos para a Via Madoneta, rua onde morava a família Lora. Vocês sabiam que Luciano teve 8 irmãos? Um deles, Tobia, inclusive foi antes para o Brasil. Pois é, certamente foi por causa desse irmão que Luciano acabou indo com a esposa e os 5 filhos para o Brasil. Também é importante lembrar a situação econômica em que a Itália passava. Como muitos italianos, esperançosos com a promessa de uma vida melhor, acabaram por migrar para o Brasil em uma longa jornada de navio, mas isso eu falo depois. Aquela montanha ali é onde estão os castelos de Romeu e Julieta. Isso mesmo, do conto literário de Romeu e Julieta. Foi inspirado aqui. É inclusive ponto turístico da cidade e tem uma vista linda lá de cima. Agora vamos entrar no Corso Matteotti e daqui chegaremos na Rua da Família Lora. Bom, como eu havia dito, este era um percurso comum da família, pois além do comércio e casas, era a via que dava acesso aos principais serviços da cidade e à igreja. Vejam como são antigas e como tudo é tranquilo. Agora eu queria contar mais sobre Luciano e Carolina. Luciano teve dificuldades para nascer, assim como seu irmão David, que faleceu prematuro. Sobre Dona Carolina sabemos pouco. A família dela, os Righetto, também eram de Montecchio e Soviso, povoado perto daqui. Luciano e Carolina se casaram no dia 13 de maio de 1877. Ele era sapateiro e ela dona de casa. Tiveram 5 filhos, Giovanni Battista, Teresa, Hermínia, Maria, Benvenuto e o pequeno Cristóvão Colombo. Esse último, nasceu no Brasil. Antes de embarcar para o Brasil, Luciano e Carolina tiveram de viajar até Gênova. Foi lá que tomaram o navio com os 5 filhos. Possivelmente foram de trem e até mesmo caminhando até o porto. Juntaram todas as economias e partiram no início do ano de 1893, logo depois que a mãe de Luciano faleceu, Dona Madalena. A viagem de navio até o Brasil durava 3 meses. Era uma viagem muito cansativa, com condições precárias. Muitos não conseguiam chegar, e faleciam no caminho. A família Lora foi vitoriosa. Os primeiros anos de casamento de Luciano e Carolina, assim como dos filhos, foram por essas ruas. Porém, como a situação econômica da Itália era difícil, Luciano devia ter passado os primeiros anos a pensar na possibilidade de migrar para o Brasil, como seu irmão Tobia havia feito. O país à época ainda não estava unificado. As províncias disputavam autonomia e a região do Vêneto era, de certa forma, controlada pelo Império Austro-Húngaro.
Quem sabe não foi aqui que Luciano tomou sua decisão. Ao chegar ao Brasil, pelo vapor Rio de Janeiro, a família Lora, chefiada por Luciano, desembarcou no porto de Cachoeiro do Itapemirim. Após o registro imigratório, viajaram novamente, a pé, até a colônia chamada Espírito Santo do Rio Pardo por mais de 20 horas. Tempos mais tarde, o município do Espírito Santo do Rio Pardo, que havia sido criado 3 anos antes da chegada dos italianos, passaria a ser chamado de Muniz Freire. Hoje uma cidade conhecida pela imigração italiana no Brasil. Pronto, finalmente chegamos à Via Madoneta. Era nesta rua à esquerda que a família Lora morava. Não sabemos em que casa exatamente, mas era aqui que viviam. Na época, antes de migrarem ao Brasil, os pais de Luciano, Girolamo e Madalena, tinham uma propriedade aqui. Dona Madalena era de uma família conhecida, os Carlassari. Um bispo famoso, enviado para a China, naquela época, era parente dela. Até hoje existe uma rua com o nome do bispo aqui na cidade. No entanto, a família Lora não era abastada. Agora, podemos tentar adivinhar em qual casa a família Lora vivia. Todavia, é difícil saber qual seria a casa. Talvez ela nem exista mais. Afinal, são 130 anos desde que Luciano e Carolina saíram daqui. Entretanto, os irmãos de Luciano Lora continuaram na Itália e isso significa que ainda existem familiares a viver em Montecchio Maggiore. Na lista telefônica é possível encontrar algumas pessoas com o sobrenome Lora. Com certeza são parentes e descendentes dos irmãos de Luciano. Sabemos disso porque o pesquisador Rui Lora entrou em contato com familiares e graças ao contato foi possível organizar a árvore genealógica da família até o ano de 1660. É curioso porque perto daqui, em Valdano, também existem muitas pessoas com o sobrenome Lora, mas não são ligados à família de Montecchio. Ao menos até o ano de 1660. Certamente são parentes mais antigos, pois se a teoria de Hermínio Lora estiver certa, os Lora ao descer da Áustria para cá, passaram primeiro em Valdano. Como podem ver, a Via Madoneta é grande. Até hoje é uma via muito importante da cidade. Para que possam ter uma ideia, Montecchio Maggiore hoje é como uma cidade satélite de Vicenza. Se sairmos de Montecchio de carro, perceberemos que até Vicenza a cidade continua. Há 10 anos não era assim. A cidade cresceu muito. E hoje conurbou com a cidade maior. Assim como outras da região. Dessa forma, para aqueles que vêm de Milão para Veneza certamente passam por aqui e podem achar que Vicenza é Montecchio. A história da família Lora começa aqui, mas ainda há muito o que examinar. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco o casal Luciano e Carolina, de onde vieram, e onde passaram os primeiros anos de suas vidas. Porém, é apenas o início do que sabemos. Sem dúvida este é um ponto de partida interessante que ajuda a conhecer as raízes italianas da família. Foi aqui que os Lora viveram durante mais de 300 anos, antes de ir ao Brasil. Assim, Montecchio Maggiore é, sem dúvida, a casa dos Lora na Itália. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa caminhada por Montecchio Maggiore, também, do breve relato da família Lora. Caso queiram mais informações ou detalhes, não deixem de falar com o pesquisador Rui Lora, pois ele poderá ajudar e aprofundar o assunto. Ti ringraziamo per il tuo interesse verso la famiglia Lora. E non vediamo l'ora di vederti un'altra opportunità, con un nuovo video e una nuova passeggiata. A presto, grazie mille.